Bom dia, o meu grupo vai falar sobre manejo sanitário em equinos, endoparasitos, ectoparasitos e fotossensibilização. O grupo é composto por Emerson Alex, Gabriele Nicolau, Jorge Gervais, Ruslana Simonassi e eu que sou Stephanie. Aqui está um breve sumário dos tópicos que iremos abordar durante o trabalho. Então vamos começar com a importância, em seguida ectoparasitos, endoparasitos e fotossensibilização. A importância do nosso trabalho, ela gira em torno dos lucros objetivos e subjetivos do proprietário, ou seja, podem ser tanto monetários como o bem-estar do próprio proprietário numa cavalgada, por exemplo, da saúde animal e do bem-estar. Ectoparasitos. O que são? São designados ectoparasitas ou parasitas externos os tipos de parasitos que se instalam fora do corpo do hospedeiro. Amblioma cagenense. Ele é popularmente conhecido como carrapato estrela. Ele tem a preferência em equinos, mas pode parasitar diversos mamíferos, inclusive os humanos. Se localizam geralmente na pele, orelhas, flancos, cabeça e abdômen ventral. Transmite doenças graves como febre maculosa, que inclui zoonose, e febre recorrente, borrelias recorrentes. Sua profilaxia é feita com carrapaticidas e esse cuidado deve ser maior em épocas de maior contágio, além da manutenção da higiene geral e manejo adequado de desinfecção para evitar o contágio dos outros animais ou pessoas. Ou seja, tem que detetizar o local também para poder acabar com todos os parasitas do local. Inicia-se abruptamente como febre, mal-estar generalizado, cefaleia, dor muscular e regiões avermelhadas, sendo regiões avermelhadas um dos principais diagnósticos diferenciais dessa doença. Os sintomas e sinais clínicos podem variar dependendo do tipo de comprometimento, como, por exemplo, gastrointestinal, náusea, vômito, etc. O tratamento é realizado por antibióticos do grupo das tetraciclinas e o clorafenicol. Também chamado Dermocenter nitens, ele parasita o pavilhão auricular de equídeos, causando sua quebra. Também pode aparecer na crina, base de cauda e fossas nasais. Transmite Babesia cabale, causador de babesiose equina. Assim como a maioria dos carrapatos, a profilaxia é feita através de carrapaticidas e desinfecção do local. Também é necessário cuidados com o uso de materiais descartáveis, hematológicos periódicos em áreas endêmicas, manutenção da higiene geral e manejo adequado para evitar o contágio de outros animais. A babésia vai se caracterizar por picos febrios, anemia, icterícia e hemoglobinúria. E é de extrema importância detectar o mais cedo possível essa doença, pois quanto mais cedo, mais chances da cura desse animal vai ter. E quando a doença é detectada, o tratamento deve ser realizado imediatamente com antiprotozoários e vitaminas do complexo B12 para impulsionar a produção de hemácias. O Psoroptes são ácaros que se alimentam de linfa e por isso ocorre a exudação e a formação de crostas que os protegem. A sarna causada por essa família de ácaros é pouco contagiosa e em equinos é muito comum a ocorrência do Psoroptes equi. Sua profilaxia é feita com carrapaticidas e desinfecção do local de contágio. Eles causam no hospedeiro desde hipotricose até hipertricose, alopecia, presença de exudato seroso e sanguinolento, formando crostas, hiperpigmentação e descamação de extensas áreas lesionadas. Seu tratamento feito é dermatológico. Quanto aos ectoparasitos, nós temos a primeira deles como a Stomachis calcitran. A etiologia da Stomachis ela é bem interessante, na medida em que essas moscas elas conseguem fazer um repasto de até 3 minutos, no qual elas podem basicamente dobrar o seu peso corporal. Além disso, elas podem ser transmissoras por fazerem um repasto sanguíneo de vários patógenos, bem como a saliva delas ela é bem interessante na medida em que ela causa uma diminuição, uma imunossupressão, e isso a gente já entra nos casos clínicos, no qual essa imunossupressão ela pode facilitar a entrada de parasitos, como o Trypanosoma e o Ambronema. Outras coisas que essa mosca pode causar devido ao repasto sanguíneo seria anemia, um intenso prurido porque a picada ela é bem desconfortável, e dentre outras coisas. Além disso, a profilaxia dessa mosca seria a utilização de esterqueiras, né, para tratamento das fezes, bem como limpeza dos estábulos e mecanismos que visem capturar as moscas. Gênero Bovícola.
As espécies do gênero Bovícola são parasitas cosmopolitas de ruminantes e equinos. Esse gênero constitui-se de piolhos mastigadores com presença de palpo, mandíbula e a cabeça em formato arredondado. A transmissão do parasita ocorre por contato, sendo por isso mais frequente no inverno. Os piolhos mastigadores se alimentam de pelos e ou penas, sendo responsáveis por causar irritação intensa em seus hospedeiros. No caso dos equinos, resulta em prurito e arranhões. Isso pode gerar estresse e perda de produtividade nos animais de produção. A espécie B. equi pode atuar como vetor de anemia infecciosa equina. As medidas profiláticas seriam a adoção de um sistema de controle parasitário dos animais acometidos, controle higiênico de baias e equipamentos utilizados, além do cuidado regular e completo de pelagem dos animais. Gênero Haematopinos. As espécies do gênero Haematopinos são parasitas cosmopolitas de suínos, bovinos, equinos e asininos. Esse gênero constitui-se de piolhos sugadores que se caracterizam pela ausência de olhos e apresentam placas pleurais bem quitinizadas. Uma das espécies de maior importância é a H. asini, que se instala na crina e na cauda de equinos e asininos. A transmissão do parasita ocorre por contato e os sintomas incluem inquietação, coceira, formação excessiva de caspas e pele oleosa. Por fim, ponto de alopecia com centros feridos vermelhos. Além disso, irrita seu hospedeiro realizando repassos sanguíneos pequenos mais frequentes. As medidas profiláticas e de controle seriam as mesmas tomadas para B. equi. Família Culicidae. São insetos cosmopolitas vulgarmente conhecidos como mosquitos e pernilongos, caracterizam-se pela presença de dois pares de asas, dos quais um é desenvolvido e o outro rudimentar e apresentam asas com cerdas. No Brasil, são os gêneros Culex, Aedes e Anopheles os mais comuns da família Culicidae. As picadas de pernilongo podem provocar desconforto considerável, mas a sensibilidade à picada de pernilongo varia de acordo com o indivíduo. Hospedeiros podem exibir grave reação de hipersensibilidade à saliva dos pernilongos e, quando coçam os locais picados, pode ocorrer infecção bacteriana secundária. Transmitem doenças como dengue, febre amarela, malária humana e aviária, giroflariose e encefalite equina. A única medida profilática e de controle para a solução permanente é a destruição dos criadouros dos mosquitos. Família Ceratopogonidae. Essa família consiste em mosquitos muito pequenos que possuem asas com pigmentação e manchadas, conhecidos vulgarmente como mosquitos pólvora. No Brasil, recorrentes as espécies do gênero Culicoides, que transmitem doenças como oncocercose, causam irritações cutâneas e dermatite em equinos. A picada é bem dolorosa. As fêmeas alimentam-se em humanos e animais e são conhecidas por transmitirem vários vírus, protozoários e homintos causadores de enfermidades. Mais importante ainda, eles são vetores de mais de 50 arbovírus. Gênero Rifcéfalos. Carrapatos com a presença de peritrema após o terceiro ou quarto par de patas, e todos os membros têm escudo dorsal bem quitinizado. Apresentam abertura respiratória e peritrema após o quarto par de patas. O gênero possui como principais espécies R. sanguíneos e R. boófilos micrópolos. A absorção de toxina da saliva de fêmeas ingurgitadas dos carrapatos pode causar paralisia. Os sinais clínicos só aparecem quando os carrapatos estão ingurgitados por pelo menos 4 dias. Carrapatos com peças bucais longas podem causar ferimentos profundos e dolorosos, que tendem a inflamar e ser secundariamente infectados com bactérias e atacados por moscas. Outras complicações são perda de sangue, dor, tumefação decorrente das feridas infligidas pelas picadas com infecção secundária e miíase. A absorção de toxinas resulta em doenças caracterizadas na fase aguda por febre, hemoglobinúria, anemia, icterícia e esplenomegalia. O R. boófilos micrópolos é um carrapato com preferência por bovinos, podendo acometer pequenos ruminantes e equídeos, entre outros mamíferos. Ele tem grande importância econômica e está potencialmente envolvido na transmissão de B. equi para equinos. Gênero Gasterófilos. Espécies de gasterófilos conhecidas como mosca do berne são parasitas obrigatórios de equinos, jumentos, mulas, zebras, elefantes e rinocerontes. 9 espécies são reconhecidas no total, 6 das quais são de interesse veterinário como parasitas de equino. As principais espécies são G. nasalis, G. intestinalis e G. aemorrhoidalis. Os adultos têm aparelho bucal funcional e o corpo robusto com cerdas amarelas semelhantes a uma abelha. As larvas são grandes, com ganchos orais em forma de foice e espinhos por todo o corpo. As larvas provocam miíase cavitária, que podem causar gastrite nos animais. A presença de larvas na cavidade bucal pode levar a estomatite, ulceração da língua. A escavação pelas larvas do primeiro estágio no revestimento oral, língua e gengivas produz bolsas de pus, dentes frouxos e causa perda de apetite no hospedeiro. As larvas aderidas à mucosa gastrointestinal causam inflamação e ulceração. As moscas adultas podem causar irritação. Os meios de controle mais efetivos para esses parasitas são a remoção dos ovos da pelagem do hospedeiro e o uso de antiparasitários. Agora vamos falar sobre endoparasitos. Endoparasitas são parasitas que vivem no interior do corpo do hospedeiro e que ele invade esse corpo para alimentar-se ou procriar.
Primeiramente, vamos falar sobre Anoplocephala e Anoplocephaloides. Ambos são parasitas de equinos, os quais se infectam após prolotes grávidas e zero solo. E os ácaros oribatídeos ingerirem os ovos desses parasitos, que posteriormente vão ser ingeridos pelos equinos. Geralmente não tem sinais clínicos, porém, quando tem um grande número de parasitos, pode ter algumas alterações no intestino. Principalmente, por exemplo, crescimento, enterite e cólica, como está mostrando na imagem, e em casos muito graves, perfuração do intestino. Então, primeiramente, temos que fazer o diagnóstico desse parasito, através da demonstração de ovos no exame de fezes. E para o manejo sanitário correto, devemos fazer um tratamento com antiomítico quando os animais trocarem de pasto. E o controle é difícil de ser feito quando os ácaros estão muito disseminados na pastagem. Por isso, é muito importante fazer o manejo sanitário correto desses animais. Tripanossoma. Existem vários tipos de tripanossoma, mas de importância veterinária para os equinos, os principais são o Trypanosoma equi, que é um parasito de equídeos, que tem como vetor mecânico dípteros hematófagos como Stormox calcitrans e tabanídeos. O T. equiperdium é o parasito de equídeos que é transmitido de forma venérea e desenvolve a doença de caráter crônica conhecida como mal do coito. O mal do coito é manifestado por uma elevação na temperatura corporal e progressivo desenvolvimento da anemia, perda de condição física e fraqueza. O mal das cadeiras, que é transmitido pelo Trypanosoma equi, em equinos, a doença pode ser aguda, matando em questão de semanas, ou então crônica, podendo estender-se por até 6 meses. Os sinais clínicos observados são anemia progressiva, emagrecimento, aumento dos linfonodos e baço e, em alguns casos, até do fígado. O diagnóstico dessas doenças pode ser realizado através de diferentes métodos parasitológicos, sorológicos e moleculares. Os sinais clínicos podem ajudar a indicar um possível diagnóstico. O exame parasitológico é feito a partir de amostras de sangue do animal examinado. A profilaxia desse gênero é feita evitando a sobrevivência dos vetores, como exemplo utilizando repelentes. No caso do veneno, é necessário identificar e não reproduzir o animal afetado, como é uma doença crônica. Muitas vezes é necessário o abate sanitário, dependendo da função do animal. O controle é controlando os vetores, né? É feito controlando os vetores e os animais infectados. E aí, às vezes, utilizando o controle sanitário. Sobre o Strongyloides westeri, ele também é um parasito que acomete equinos, sendo que a infecção ocorre por penetração das larvas infectantes na pele ou por injeção acidental de alimentos ou água contaminada. Sendo assim, esse parasito causa muitos sinais clínicos dos equinos, principalmente intestinais, como mostrando aí na foto, diarreia e erosões intestinais. Mas também podemos ter outros sintomas, como irritação, inflamação local, dermatite localizada, também podemos ter sintomas respiratórios, e enterite catarral, má absorção alimentar e desidratação. Então é muito importante prevenir esse parasito. O diagnóstico, primeiramente, ele é feito observando se há ovos nas fezes dos animais, e a profilaxia é muito importante para prevenir que os equinos não se contaminem. Ela é feita pela remoção das fezes, fornecimento de camas e áreas secas, para que assim os equinos não tenham contato com as fezes contaminadas e não contraiam os Strongyloides. A facíola hepática, embora muito comum em ruminantes, também pode acometer os equinos. Esse parasito se instala nos ductos biliares e a sua infecção ocorre pela ingestão de hospedeiros intermediários infectados, tal como o molusco mostrado na foto. Dentre os sinais clínicos e lesões, podemos dizer a perda de peso do cavalo, tal como na primeira foto, e a destruição do parênquima hepático. Além disso, podemos ter outros sintomas, como anorexia, mucosas pálidas, icterícia, letargia, anemia, edema, inapetência, diarreia, diminuição da produção de leite, no caso das fêmeas, e atraso no crescimento. Por isso, nós podemos diagnosticar a facíola através de testes sanguíneos e exames bioquímicos, que podem sugerir uma lesão hepática. E a profilaxia e controle é feita observando a proveniência das verduras e dos alimentos dos animais. É assim que nós fazemos um manejo sanitário para evitar a facíola. Porque observando o que os animais estão ingerindo, podemos evitar que eles ingiram o hospedeiro intermediário. Drachiabronema são moscas que têm como hospedeiro intermediário as moscas Stomoxys calcitrans e mosca doméstica. E a infecção ocorre quando essas moscas vão ao lábio dos equídeos buscar resíduos alimentares e acabam liberando a larva por estímulo. Sendo assim, dentre os sinais clínicos e lesões, primeiramente podemos ter a bronemose gástrica, quando esse parasito atinge o estômago dos equinos. E também temos a muito comum a bronemose cutânea, que é também chamada de ferida de verão,
que acontece quando a moça infectada com a larva pousa na ferida inferida na pele dos equinos, causando a adenomose cutânea, o que vai formar um tecido conjuntivo granulomatoso com aspecto tumoral. O diagnóstico ele é feito através de sondagem gástrica para ver se tem larvas dentro do estômago, ou então vendo se há larva nas lesões dos equinos. E a profilaxia deve ser feita principalmente tentando reduzir a população de moscas hospedeiras no local, ou seja, implementar medidas que possam acabar com as moscas. Quanto ao Merelocarte, podemos dizer que a etiologia ela vai ocorrer a partir da contaminação por alimentos contaminados com o ocisto esporulado, seja ração, capim ou até mesmo água contaminada. Já nos sinais clínicos, podemos observar alterações nas velocidades e processos inflamatórios ocorrendo, tanto nas micro como nas macrovelocidades. Além disso, ela é bem frequente em potros, a presença da Merelocarte. Quanto ao diagnóstico, ele pode ser dificultoso ou não. Em lâminas histológicas, é bem tranquilo a gente observar os gamontes gigantes. Já na separação, para fazer a técnica de flutuamento ou sedimentação, pode ser um pouco mais complicado e algumas técnicas são mais necessárias, como o açúcar concentrado. E a profilaxia vai ser em torno da remoção desses alimentos contaminados, ou seja, para quebrar o ciclo do parasita. Quanto aos estrôngilos, nós vamos ter três principais espécies que afetam os equinos: o vulgaris, o equinus e o edentatus. Ambos eles vão se instalar no intestino grosso dos equinos, penetrar a mucosa e migrar dessa forma pelo endotélio vascular na direção da artéria mesentélica cranial. Alguns vão passar pelo fígado e outros não. E depois eles fazem um retorno, né, via seco e cólon, onde eles depositam seus ovos e assim esses ovos acabam caindo nas fezes e são liberados. Nesse sentido, quanto aos sinais clínicos e lesões, eles geralmente podem gerar endocardite mural, bem como cólica, claudicação, dentre outros sinais clínicos. Já o diagnóstico ele vai ser obtido por meio da observação dos ovos nas fezes, bem como pode ser obtido pela palpação da raiz mesentélica. E a profilaxia visa evitar o contato de alimentos contaminados fornecidos aos animais com as fezes de animais contaminados. Em relação à epidemiologia, todos os parasitas mostrados até agora possuem distribuição cosmopolita, ou seja, estão disseminados pelo mundo inteiro. Quanto aos sarcocistes, a etiologia da doença ela gira em torno da contaminação cruzada entre equinos e animais silvestres, ou seja, um ingere a fezes do outro e o ciclo continua do animal. Quanto aos sinais clínicos, a gente vai ter diversos sinais clínicos, todos eles de caráter neurológico, ou seja, paralisia facial, atrofia muscular, andar cambaleante ou em círculo, e a principal seria a mieloencefalite protozoária equina, que vai gerar diversos problemas no animal, inclusive problemas de locomoção e etc. E quanto ao diagnóstico, a gente pode citar os sinais clínicos, que são bem característicos de doenças relativas ao sistema nervoso, e a análise do líquido cefalorraquidiano desses animais. E a profilaxia gira em torno da gente criar barreira de proteção entre a entrada de animais silvestres na propriedade, né, principalmente na área de ração que será dada aos animais. Além disso, o Sarcociste neurona está presente na América do Norte, Central e Sul. Parascaris equorum. P. equorum é um parasito de tamanho grande, até 30 centímetros, com boca trilabiada apresentando interlábios, e os machos possuem asa caudal. Instala-se no intestino delgado de equídeos. As larvas podem causar sintomas respiratórios e os vermes adultos levam à obstrução do intestino delgado de potros. Os principais sinais são tosse frequente, acompanhada em alguns casos por secreção nasal acidentada, embora os potros permaneçam vivazes e alertas. Infecções moderadas a intensas causam prejuízo ao desenvolvimento de animais jovens com baixa taxa de crescimento pelo ameopaco e cansaço. Vermes adultos e infecções maciças podem causar enterite grave, que resulta em alternância entre a constipação intestinal e a diarreia de odor fétido. Grandes números de larvas podem causar tosse com febre e anorexia. O pelame pode estar opaco e o animal parece desnutrido. Alterações macroscópicas são provocadas no fígado e pulmões por larvas migratórias de P. equorum. O tratamento deve começar quando os potros têm aproximadamente 8 semanas de idade e deve ser repetido a intervalos adequados, dependendo do antihelmíntico usado. Oxyurus equi. O Oxyurus equi é um parasito cosmopolita do intestino grosso de equídeos, cujo o esôfago apresenta bulbo posterior oxyuriforme. As fêmeas são grandes, 4 centímetros, com cauda terminando afiladamente.
Os machos, 8 a 10 milímetros, apresentam um espículo e asa caudal com papilas. A maioria dos efeitos patogênicos de OEQ no intestino decorre dos hábitos alimentares da L4, o que resulta em pequenas erosões na mucosa. As infestações maciças, elas podem ser disseminadas e acompanhadas por resposta inflamatória. Normalmente, o efeito mais importante é a irritação perineal e o prurido anal, causado pelas fêmeas adultas durante a oviposição e as massas de ovos adesivas. O prurido intenso, com frequência, leva à inquietação e prejuízo à alimentação, causando alguma perda de condição corporal. Um alto padrão de higiene do estábulo deve ser mantido, tal como remoção frequente da cama e fornecimento de alimentos em suportes e custos de água que não possam ser contaminados com facilidade pela cama. A fotossensibilização é um distúrbio causado por agentes fotodinâmicos, que ao serem expostos à luz ultravioleta, de um comprimento específico de onda, libera energia, produzindo moléculas reativas de oxigênio, inclusive de radicais livres. Essas moléculas de oxigênio livres promovem a desgranulação de mastócitos e a produção de mediadores inflamatórios com consequentes danos às membranas celulares, ácidos nucleicos, proteínas e organelas. Existem 3 tipos de fotossensibilização: a fotossensibilidade primária, ou tipo 1, a congênita, ou tipo 2, e a hepatogênica, tipo 3. A fotossensibilização tipo 1 ocorre devido à ingestão de um agente fotodinâmico pré-formado, que é absorvido pelo trato digestivo sem sofrer transformação, entrando assim na corrente sanguínea e alcançando a derme. Na fotossensibilização congênita e hepatogênica, o agente fotodinâmico é originado a partir do metabolismo anormal da porfirina e da clorofila, respectivamente, que se acumulam na circulação sistêmica e também alcançam a derme. Esses agentes fotodinâmicos, ao serem expostos à radiação ultravioleta, liberam energia, provocando uma série de reações biológicas que acabam resultando em danos celulares. As lesões cutâneas são inicialmente eritema, progredindo para edema e, consequentemente, exudação, queda de pelos e gangrena, e são afetadas, sobretudo, áreas despigmentadas, desprovidas de pelos, principalmente as de maior exposição à radiação solar, como a cernelha, o dorso, a garupa, a cabeça e também as orelhas. Os registros de fotossensibilização em equinos no Brasil, eles são raros, mas os registros que nós encontramos envolvem as plantas Brachiaria medicola, Croton hirtus Ler e Froilicum bolditiana. No estudo de Schenck et al., em 1991, os autores avaliaram de forma experimental a viabilidade de utilização de Brachiaria medicola para pastejo de equinos no Mato Grosso do Sul. E de 24 potrancas colocadas na pastagem com essa gramínea, 7 evidenciaram fotossensibilização e uma morreu ao cabo de 5 meses. E de significativo, a necrópsia desse animal foi observado escaras pelo corpo, mucosas acentuadamente ictéricas, fígado aumentado e volume de emagrecimento. O exame microscópico revelou congestão e necrose contralobular no fígado. No Nordeste, ocorrem surtos de fotossensibilização em equinos, que são de natureza primária, e os animais eles não apresentam outro sinal clínico além da dermatite e também se recuperam rapidamente se forem tirados dos pastos onde ocorre a enfermidade e também se forem colocados à sombra. E suspeita-se que a causa desses surtos seja uma planta identificada como Croton hirtus Ler. A presença de fotodermatites associadas ao pastejo em áreas invadidas pela Froilicum bolditiana e juntamente com a recuperação ao fim do período chuvoso e as provas hepáticas confirmam a ocorrência de fotossensibilização primária em equinos na região do município de Açu, no Rio Grande do Norte. Independente de espécie, sexo ou idade, os animais de pele despigmentada são os mais acometidos, mas isso não exclui a possibilidade de ocorrência em animais de pele pigmentada, apesar deles serem mais resistentes. E dentro de um mesmo rebanho, nota-se diferentes graus de susceptibilidade à intoxicação, com alguns animais não desenvolvendo a doença, o que sugere então a existência de indivíduos resistentes aos princípios tóxicos da planta. E deve-se considerar também a possibilidade de ocorrência de variações individuais de consumo, relacionada à existência de diferentes níveis de palatabilidade da Froilicum bolditiana entre os animais de um mesmo rebanho. E os animais lesionados, eles apresentam um histórico de dermatites em anos anteriores, sendo esses os mais eleitos para descarte pelos produtores, que evitam de adquirir animais de pele clara, o que desvaloriza os portadores dessa característica. E conforme foi relatado pelos produtores, a prevalência e magnitude das lesões variam de acordo com o ano. Em anos de precipitações elevadas e irregulares, a planta logo se estabelece, com consequente aumento da incidência e gravidade das lesões.
Já em anos de poucas chuvas, a Froelich bolditiana pouco se desenvolve, amadurece e morre cedo, provocando casos leves e esporádicos. O diagnóstico é determinado a partir da associação entre dados epidemiológicos, sinais clínicos e análise de função hepática. Nos estudos que nós observamos, o tratamento era feito com corticoides, antibióticos e bacteriostáticos, e também com a aplicação de ungento à base de vitamina A nas feridas, e recomendava-se ainda que os animais fossem colocados à sombra. Porém, esse tratamento não surtia muitos efeitos e os animais vinham a óbito ou eram descartados. O aumento da incidência de surtos talvez esteja relacionado à expansão de Froelich bolditiana com o avanço do desmatamento e degradação das pastagens nativas. E deve-se também ressaltar que os princípios fotodinâmicos presentes em plantas fotossensibilizantes são responsivos a um espectro de absorção específico, podendo o aumento de casos registrados nos últimos anos estarem relacionados ao incremento do aquecimento global, notado nos últimos anos. Esse foi o nosso trabalho de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.